Bem, senhores, vamos aos nossos vídeos de dica de CC sobre as noções da análise combinatória. Senhores, a necessidade de calcular o número de possibilidades existentes nos chamados jogos de azar levou ao desenvolvimento de análise combinatória. Trata-se de uma parte da matemática que estuda os métodos de contagem. Esses estudos foram iniciados no século XV pelo matemático italiano Niccolò Fontana, conhecido como Tartaglia. Depois dele vieram os franceses Pierre de Fermat e o Blaise Pascal. A análise combinatória estuda os diversos procedimentos que possibilitam a construção de grupos diferentes formados por um número finito de elementos de um conjunto, sob certas circunstâncias. No fundo, com o uso da análise combinatória, teremos métodos que permitem contar de forma indireta os elementos desses conjuntos. Vamos analisar algum desses agrupamentos. Quais são as questões que a análise combinatória estuda e resolve? Questões de análise combinatória serão aquelas que perguntarão de quantas formas pode ocorrer um determinado evento. Vejamos alguns exemplos. De quantas formas diferentes 5 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras de uma fila de cinema? Quantos números de 3 algarismos podem ser formados dispondo-se dos algarismos de 1 a 5? Quantos tipos de saladas feitas de 3 tipos de frutas diferentes podem ser formadas com as seguintes frutas: banana, maçã, etc. Bem, senhores, vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. Suponhamos que tenho uma moeda na mão e vou lançá-la 3 vezes para o ar. A pergunta é: quantos são os resultados possíveis para esses 3 lançamentos? Senhores, vamos descrever todas as possibilidades possíveis. Todas as possibilidades. Para isso, temos que construir um desenho que denominamos de diagrama da árvore. Justamente esse nosso quadro. Para o resultado cara, vamos usar o símbolo C, e para a coroa, resultado coroa, vamos usar o K. Então, senhores, nós temos aqui o primeiro lançamento. No primeiro lançamento, podemos obter o resultado de cara ou coroa. No segundo lançamento, podemos obter cara, coroa, já tendo sido cara no primeiro, ou seja, ficamos com a sequência cara, cara ou cara, coroa. E bem como podemos também chegar a coroa, cara, coroa, coroa. Então, senhores, no segundo, com o primeiro e o segundo resultado, já temos então, com o primeiro e o segundo lançamento, já temos então 4 resultados. Vamos para o terceiro lançamento. Podemos também, novamente, senhores, formar a sequência cara, 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 é o CCC, cara, cara, coroa, CCK. Primeiro lançamento ainda sendo cara, segundo coroa, podemos obter o cara, coroa, cara, e assim por diante, senhores. Então, nós temos um total de quantos resultados possíveis nesses 3 lançamentos, senhores? Nós temos 8 resultados possíveis e aqui estão. Então, senhores, esta maneira de resolver esse problema é denominada resolvido pelo diagrama da árvore. Mas nós verificamos que é muito trabalhoso a resolução de um problema usar o diagrama da árvore. Aí, senhores, entra a análise combinatória. Usando técnicas simples, podemos chegar ao resultado procurado sem precisar desenhar os resultados possíveis. A primeira técnica que nós vamos usar é justamente o princípio fundamental da contagem, senhores. O que consiste? Consiste em dividirmos o nosso evento em etapas. Ok? E para cada uma dessas etapas, individualmente analisadas, descobriremos qual o seu número de resultados possíveis. Vamos tomar como exemplo da moeda. O evento consiste em lançar uma moeda 3 vezes. É o nosso problema. Denominamos de evento. Daí,
fica bem fácil dividir em etapas. Cada etapa será um lançamento, já que vamos ter que lançar 3 vezes. Ao lançarmos a moeda a primeira vez, quantos serão os resultados possíveis desse primeiro lançamento? 2, que é o cara ou coroa. O mesmo se dá para o segundo e o terceiro lançamento. Daí de onde vamos tirar a síntese do problema. No primeiro lançamento temos 2 resultados possíveis. Na segunda etapa, então, no segundo lançamento, nós temos mais 2. E no terceiro lançamento, nós temos 2. Pensamos até que é 6, né, senhores? Mas não. O princípio fundamental vem nos dizer, agora basta multiplicar os resultados parciais e teremos o resultado total. Ou seja, senhores, multiplicamos os resultados 2 vezes 2 vezes 2, que são os resultados das etapas parciais, e chegamos a 8, que é a mesma resposta do diagrama da árvore. Resolvido então o problema pelo princípio fundamental de contagem, o lançamento de uma moeda 3 vezes. Vamos a outro, senhores. Se dispomos de 2 calças, uma jeans e uma social, 4 camisas, uma camiseta, supondo camisa polo, camisa manga curta e uma camisa manga longa, e 2 sapatos, um sapato em si comum e um tênis. De quantas maneiras possível posso apresentar-me? Então, senhores, vamos fazer em primeiro lugar pelo diagrama da árvore. Então, eu, a princípio, posso usar em termos de calça, uma jeans, calça jeans ou uma calça social. Com a calça jeans, eu posso optar por qualquer uma dessas 4 camisas, camiseta, camisa polo, etc. Assim como com a calça social. Senhores, já temos então aqui 8 modos só com calças e camisas. E fechando o quadro, nós temos os 2 sapatos. Então, eu posso sair com a calça jeans, uma camiseta e optar pelo sapato ou tênis. 2 maneiras aqui. Da mesma maneira, senhor, calça jeans, uma camisa manga longa, também opção de sapatos. E aí, senhores, nós temos um total de 16 maneiras. Com esse material, eu posso apresentar de 16 maneiras diferentes. Senhores, o mesmo problema calculado pelo princípio fundamental da contagem. Então, em relação às calças, nós temos 2 possibilidades, que é a jeans e a social. Em relação às camisas, nós temos 4 possibilidades de uso. E em relação ao sapato, nós temos 2, que é o sapato e o tênis. Senhores, pelo princípio, é só nós multiplicarmos os valores de cada etapa. E 2 vezes 4 vezes 2 é o 16, ou seja, temos 16 modos ou maneiras. Senhores, uma questão da Universidade Federal de Santa Catarina. O número de maneiras diferentes de se colorir os 4 estados identificados no mapa abaixo, usando as cores verde, vermelho, amarelo e azul, de modo que cada estado tenha uma cor diferente, que Santa Catarina só possa ser pintada de verde ou vermelho, é 24. Então, senhores, nós temos que pintar os 4 estados do sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com um detalhe: Santa Catarina tem que ser optada dentre essas 4 tintas ou cores, ou vermelho ou verde. Vamos usar o princípio fundamental. Senhores, o estado de Santa Catarina, as 2 cores dispostas, ou vermelho ou verde. Bom, para São Paulo, se eu optar por vermelho, o estado de Santa Catarina, São Paulo, das 4 cores, sobram 3. Eu tenho 3 opções de escolha para São Paulo, pintar o estado de São Paulo. Para o Paraná, se eu já tenho uma escolhida em Santa Catarina, uma para São Paulo, das 4 me sobram 2 para o Paraná, e para o Rio Grande do Sul, senhores, uma. Então, para chegarmos ao total delas, usando o princípio, multiplicamos os valores das etapas, e aí chegamos a 12, e não a 24, ou seja, a afirmação está incorreta. No caso, a verdade, 12. Senhores, vamos aqui a um problema seguinte. Para acessar o site da internet, o internauta realiza 2 operações: digitar uma senha composta com 4 algarismos distintos, e se a senha digitada for aceita, digitar uma segunda senha composta por 2 letras distintas, escolhidas no alfabeto 26.
O número máximo de tentativa é 5.960. Senhores, princípio fundamental. Primeira senha, escolhida entre os 10 algarismos. Temos 10 opções para o primeiro, 9 para o segundo, 8 para o terceiro e 7 para o quarto dígito, já que não todos os algarismos devem ser distintos, multiplicados entre si, 5.040. Em relação à segunda senha, são as letras. Alfabeto com 26, também distintos, 26 vezes o 25. Senhores, chegamos então a 650. Total, 5.690, e o resultado está incorreto. Deixamos, senhores, então, esses 6 exercícios para os senhores. No mais, valeu, até a próxima.